O nosso estilo conversa com o Tiago Oliveira. Ele, apesar de muito jovem, ele é síndico profissional, hoje uma profissão regulamentada, diga-se de passagem, com reconhecimento e tudo mais. A gente vai falar um pouco mais de gestão de condomínio e da importância que se tem para gestar um condomínio com um síndico profissional. Tudo bem, Tiago? Tudo jóia, boa tarde. Obrigado pela presença. Quero falar um pouquinho dessa questão dessa profissão. O síndico profissional hoje ele é reconhecido como profissão, né? Mudou toda essa estratégia que tinha, que podia eleger qualquer pessoa como síndico. Ainda pode, mas ganhou-se o status de profissão. Certo. Na verdade, o síndico profissional ganha um espaço, embora em Guarapari ainda é uma profissão nova, que pouco se adota, então algumas pessoas ainda têm o desconhecimento de como é um síndico profissional. Nas grandes cidades, muito se adota, né, pelo comodismo, por ter um profissional zelando pelo prédio, né, e temos então três formas, né, de gerir o condomínio. Três tipos de síndicos, melhor dizendo. Um deles é o convencional, que é o mais utilizado, que é o síndico eleito numa assembleia de condomínio, entre os condôminos. Então, normalmente, ou é aquele senhor aposentado, ou aquele que se dispõe de um tempo ou de conhecimento a mais e que toma, então, a gestão do condomínio. Tem o síndico também judicial, embora pouco adotado, também existe esse tipo de síndico, que é o síndico quando não se tem um síndico convencional, ou seja, entre os condôminos, e quando também não há a intenção do condomínio em contratar um síndico profissional, então qualquer condômino pode solicitar à justiça que se estabeleça um síndico convencional para tal condomínio, mas possui um caráter temporário. Agora existe, né, Tiago, aquela situação que muitas vezes a gente tem edifícios, por exemplo, um condomínio, que as pessoas não querem saber de ser síndico, né? Querem realmente botar uma pessoa para tomar conta, porque realmente, né, o síndico toma conta do prédio, de toda a estrutura, enfim, né? E tem condôminos que não querem, de qualquer forma, se envolver com isso, né? Exatamente. Aí tem a tendência de contratar o síndico profissional. Hoje, em Guarapari, comumente se adota a própria administração, abraçando então as duas funções, embora são coisas distintas, né? O síndico profissional ou qualquer outro tipo de síndico, ele tem uma atribuição que não da administração. A administração do condomínio, no caso uma administradora, é contratada para dar um suporte, né? E acaba muitas vezes abraçando muitas das funções que compete ao síndico, né, do condomínio. Eu quero falar inclusive sobre isso, funções do síndico, porque você tocou num assunto muito bem, a gente está esclarecendo, tá, gente? Porque muitas vezes tem certos condomínios que são geridos, gestados, né, por uma empresa justamente, né, de assessoria de condomínio ou de conservação. E o papel do síndico, ele é totalmente diferente nessa situação. Quando você tem um síndico profissional mesmo à frente do imóvel, muda essas características, né? Muda sim. Na verdade, como eu já disse, o síndico tem o seu papel, né? A gente tem no Código Civil, no artigo 1348, que enumera uma série de responsabilidades do síndico, né, que é um representante legal. Se comparado com uma empresa, ele é o empresário, né, só que nomeado como síndico por ter o caráter de condomínio. Um bom síndico, né, o síndico atuante, ele auxilia muito na administração do prédio. Porque, embora o próprio Código Civil, esse próprio artigo, né, o 1348, ele discorre que pode ser eleito, né, uma segunda pessoa para dar assessoria ao prédio, para participar da administração, que acaba sendo a administradora, a responsabilidade é sempre do síndico. Mesmo que se nomeie uma administração, a responsabilidade do síndico ela é sempre presente. Portanto, ele responde, né, ativa ou passivamente em todos os atos do condomínio. Então, a gente tem, nesse artigo, ele discrimina o seguinte, que o síndico ele tem a responsabilidade, né, de cobrar a inadimplência, fazer cumprir as decisões das assembleias, cuidar, né, pelo valor patrimonial do condomínio, para que sempre se mantenha, né, o valor patrimonial ativo, a valorização do imóvel, né, isso é interessante para o prédio, né, entre outras atribuições de fundamental importância. Não apenas a ideia de que o síndico ele cuida das despesas e da receita do prédio. É verdade, até porque, né, gente, todo mundo hoje em dia praticamente mora em condomínio, né, todo mundo sempre tem alguma coisa em comum, né, com outras pessoas no entorno, e essa questão é muito séria, porque muitas vezes, às vezes nomeia-se alguém, morador do prédio para ser síndico, mas a pessoa às vezes não tem tempo para cuidar daquele imóvel, daquele condomínio, né? Ela dedica um tempo assim mínimo e não é só gestar a conta, né, de pagamento e recebimento. Vai muito além disso, né, Tiago? Exatamente. O síndico, né, atuante,
ele acaba abraçando a satisfação de todos os condôminos. Porque um síndico atuante, ele participa de quê? Dos funcionários, né? É interessante o síndico com esse perfil, que ele está sempre com uma relação boa tanto com os condôminos, tanto com os funcionários. Então, é interessante que o perfil do síndico, seja ele convencional, seja ele profissional, ele tenha um bom relacionamento com os condôminos, ele acaba sendo um intermediador, né, na resolução de conflitos, uma relação com os funcionários também, porque um funcionário insatisfeito, ele não consegue abraçar todas as atribuições e fazê-las de forma perfeita, né? E também cuidar do condomínio em si, das manutenções. Nós temos as obrigações, né, junto ao município, junto ao Estado, junto aos órgãos federais, que tem que ser visto de perto, não pode passar no esquecimento. Então, o síndico ele acaba tendo que ter todas essas informações, todos esses conhecimentos. É verdade, você se qualificou como síndico profissional, eu acho isso interessante, além de ser bacharel em Direito também. E o legal é que a gente, né, conversando aqui, vai sentindo que a questão da sindicância era muito mais profunda e muito mais, né, atuante do que a gente imagina, né, na questão de um condomínio. E nisso, o que a gente precisa para qualificar hoje um síndico profissional? Por exemplo, a pessoa que tem interesse, às vezes, né, em trabalhar como síndico ou mesmo se tornar um síndico profissional, o que é exigido hoje do mercado e da profissão para você ter o registro? Certo. Nós temos, além, né, de um currículo, né, que é interessante, o profissional nessa área possuir, nós temos o curso, né, profissionalizante que está voltado à qualificação desse profissional. Hoje é obrigatório o curso? É interessante, né, para que você não tenha apenas um nome, mas você tenha um título, né, e uma qualificação na atuação. Embora um simples síndico que não é convencional, ou seja, entre proprietários, ele pode ser nomeado como síndico profissional pelo caráter de ser um síndico externo, né, ou seja, um síndico de fora, não condômino. Mas o interessante é ter a qualificação, né, como síndico profissional, que você pode fazer através de cursos, né, e também um currículo bacana. Porque o profissional, o síndico profissional, ele precisa ter certos conhecimentos, certas habilidades, né, com as manutenções dos prédios, com o funcionamento das máquinas, para que entenda de perto qual é a problemática da situação do prédio, de uma manutenção, de um sinistro que venha ocorrer, né. É interessante a gente frisar também a questão do seguro da edificação, né, que tem que estar, é um preceito legal, tem que estar em dia, tem que ter umas garantias que atenda realmente ao prédio mediante uma eventualidade, né? E o síndico profissional está com essa capacitação. Então, além da qualificação, ele precisa ter um know-how, né, que é interessante ter um know-how para que agregue ao currículo desse profissional. É verdade, você falando assim, né, gente, a gente fica pensando porque muitas vezes, né, a gente elege sempre, né, uma pessoa que mora no prédio, um proprietário, enfim, de um apartamento ou de uma casa num condomínio para ser um síndico, mas ele tem que ter o que você estava falando, que é justamente um raio-x daquele imóvel. Ele precisa saber detalhadamente, né, como é que funciona aquela estrutura toda para, no caso de uma intempérie, no caso, né, de um sinistro, como você colocou, ele ter a noção exata do que vai ser feito. Ele tem que ter um conhecimento de causa. Exatamente. Né? Um síndico atuante, né, ele absorve muita responsabilidade, em contrapartida ganha a satisfação dos condôminos, trabalha em cima, é importante também a contratação do síndico profissional na questão de redução de custos, porque o síndico trabalha em prol disso, né? Porque hoje você vai nas reuniões dos condomínios, sempre tem um reajuste, né? Então é certo que vai ter um reajuste. Então o síndico profissional atuante, ele sempre está atento também às manutenções dos prédios, mas com melhor custo, ele está correndo atrás, ele está desenvolvendo medidas para a contenção de despesas, né? Claro, sem deixar as manutenções em dias, sem atender às legislações, aos encargos sociais, mas também trabalhando em prol de uma economia e de uma redução de custos, principalmente nessa época de crise. É verdade. E falando em crise, para terminar esse bloco, é importante, você colocou bem, porque geralmente a tendência de condomínios é sempre subir, né? Sempre está aumentando, é taxa extra, é taxa de obra, é taxa disso, é taxa daquilo. É impressionante. E administrar essa questão das taxas e fazer esse condomínio baixar, que eu acho que é a grande equação que tem dos síndicos profissionais, né? Exatamente. Um questionamento que é muito notório, né, principalmente nas reuniões onde se concentra um número maior de proprietários para discussões, né, a gente vê muita reclamação com retrabalho. Então, um síndico que acaba não tendo conhecimento, né, ou então não está bem assessorado por uma administração, acaba sofrendo um retrabalho nas manutenções. Ou seja, por falta de um conhecimento técnico, de saber realmente qual é a solução para aquele problema apresentado, aquele serviço é refeito,
né, por diversas vezes ou mais uma vez, e normalmente não se visa a garantia, né, e aí tem um custo a mais, tem um segundo custo pelo mesmo trabalho. O síndico profissional, eu sempre digo que ele precisa ter um olhar de perito, ou seja, olhar o problema, detectar qual é a solução, acompanhar, o acompanhamento também da mão de obra, dos profissionais. Do que está sendo feito ali, né? De fundamental importância. Então, com isso é uma medida para se conter despesa. Ou seja, surgiu um problema, você já ameniza de imediato. Com certeza, gente, olha, palavras de um síndico profissional, a gente está conversando um pouco mais sobre essa atuação profissional, porque realmente, né, a gente mora numa cidade que tem dezenas, né, de milhares de condomínios, e a gente sabe que todo mundo sempre tem um problema no seu condomínio. O problema não é o problema, é resolver o problema, não é isso? Já no segundo bloco a gente fala um pouco mais sobre essa questão da sindicância profissional.